Você tem carteira de motorista, mas tem medo de dirigir? Olha, você não está sozinho nessa não, viu? Porque muita gente tem esse tipo de transtorno também. Mas esse problema tem solução sim, viu? E você vai ver agora na reportagem da Lara Leão. A Oscarina mostra a carteira tirada em 2008. Passou de primeira na prova teórica e prática. Mas quem disse que ela dirigia sozinha? A carteira só ficava na bolsa e o carro só na garagem. Tirei a carteira e guardei na bolsa por 5 anos. Medo de bater, medo de atropelar alguém, medo de não dar conta de sair do trânsito, medo de atrapalhar quem vinha atrás de mim. Medo de quem estava do lado me ultrapassando, era só medo. 5 anos com a CNH e ela só andava de carona. O marido tinha que levar e buscar ela o dia todo. Ele até tentou dar algumas aulas, fazer ela perder o medo, mas não deu certo. Dirigia sim, mas não ia para frente, né? Era rápido, parava, ficava inseguro, essas coisas assim, né? Há poucos meses, a técnica em enfermagem resolveu procurar ajuda especializada e recebeu aulas para conseguir perder o medo e dominar o volante. Hoje a Oscarina anda pelos 4 cantos da cidade, inclusive já viaja para outras cidades. Oscarina, fazer isso aqui para você era uma coisa muito difícil. Quase impossível. Isso aqui eu não fazia, isso aqui era só no pensamento. E ainda com medo, mesmo no pensamento era com muito medo. Primeira vez que eu dirigi sozinha, eu me deu até mal-estar de tanta felicidade. Foi muita emoção, uma sensação de liberdade e uma satisfação que não tem nome. Como a Oscarina, muita gente tem medo de enfrentar o trânsito. Em Rio Verde, são mais de 80 mil veículos circulando todos os dias. E estacionar ou fazer uma rampa pode não ser tão simples assim. Pensando nessa demanda, o Leandro resolveu abrir uma empresa diferente, treinar pessoas já habilitadas a dirigir. A gente sempre via um falar, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. E a gente viu esse trabalho nas capitais, já tem, Goiânia, Brasília, São Paulo. Aí a gente viu o tamanho de Rio Verde e falou assim, vamos adotar esse método aqui. Ele atende em média 20 clientes por mês e diz que os motivos que fazem uma pessoa ter pânico de dirigir são muitos. Igual eu tive uma aluna que ela bateu 4 vezes o carro na própria garagem dela. Então isso aí veio fazer com que ela tivesse um bloqueio. São aonde a gente trabalha o psicológico da pessoa. A gente desenvolve a técnica dele dentro do carro, certo? Ensinando ele a dominar o veículo, que são poucas pessoas que sabem isso. Então a gente ensina ele a dominar para depois colocar ele no trânsito. A Cleide está fazendo as aulas. Ela já tem a carteira de habilitação há 7 meses, mas só agora está conseguindo enfrentar o medo de dirigir. É um sonho, né? A gente tá dirigindo aí o trânsito aí no dia a dia. Não tem que depender de ninguém para levar nos lugares e sozinho é bom demais. Sai cedo aí, não acha mais nunca. Mas eu saio para trabalhar. Virou um tiro. Só no mundo. Só no mundão aí, rodando para lá e para cá. É liberdade, é o medo que acabou mesmo. Ai, pois é, gente. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal Anhanguera o psicólogo Ronaldo Campos. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui no Jornal Anhanguera, né? O senhor assistiu aí a reportagem, o esposo da dona que saiu aí na reportagem disse que agora ela está no mundo, né? Está dirigindo muito. Existe um nome para esse tipo de transtorno? É um transtorno, esse medo de pegar no volante? Um transtorno, uma dificuldade muito comum, muito recorrente, que infelizmente muitas pessoas acabam passando por esse tipo de situação. Isso acontece por quê? Geralmente são alguns fatores que estão por trás de situações assim. Geralmente a própria autoestima baixa da pessoa, dificuldades internas com algum outro tipo de conflito, traumas já vividos e também a própria pressão, né, que muitas vezes acaba a pessoa adquirindo, seja no processo de tirar a carteira, ou seja até mesmo em histórias de acidentes ou pressão familiar. Então os fatores são muitos, né, que podem acontecer. Isso pode acontecer tanto com homem quanto com mulher também? Ou é mais em mulheres que esse transtorno aparece mais? Pode acontecer tanto com homem quanto com mulher. Particularmente na minha parte clínica eu tenho reparado que está mais acentuado com as mulheres, mas é um problema que pode acontecer tanto com homens quanto com mulher. E tem uma explicação para isso? Por que a maior parte é mulher que sente mais medo?
Justamente por essa, às vezes, baixa autoestima, igual você falou? Eu tenho a impressão como se, infelizmente, aquela cultura, né, infeliz, que a mulher é ruim de volante, acaba... Ela já cresce com aquilo, né? Já acaba acontecendo, né, de incutir na mulher essa visão infeliz que faz com que a mulher consiga se comprometer na sua autoestima e, assim, acabar acarretando esses problemas, essas dificuldades. A gente viu também na reportagem, né, Ronaldo, que tem empresas aí que oferecem esse tipo de serviço para a pessoa pegar prática, né, no volante, mas tem tratamento também e é orientado, assim, a pessoa buscar um psicólogo, um psiquiatra? Sim, também? ajuda muito. A parte experimental do volante vai trazer para a pessoa a segurança de que ela necessita, porque o medo nada mais é do que um resultado de um processo de insegurança. Então, quando a pessoa ela vai praticando, ela vai se firmando, ela vai se condicionando àquele hábito. Agora, a parte psicológica, terapêutica, isso é muito importante para atender aos fatores que influenciam a manifestação daquele medo ou aquela insegurança. E quando a pessoa tem assim um período assim que a pessoa percebe que ela tem medo, assim, ela tem alguns sintomas que ela pode pensar assim, não, eu preciso buscar a ajuda de um profissional, eu vou buscar a ajuda de um profissional também? Sim, quando ela já começa a ter pensamentos tipo, eu não vou dar conta, eu não consigo, nossa, vai acontecer tal coisa comigo. Ou começa a perceber sensações, impressões de acidentes imediatos que poderia acontecer com ela, né? E quando ela começa a ter qualquer tipo de sinal que seja desfavorável à prática dela dirigir, isso já é um sinal de que ela precisa tomar cuidado. Porque se não tratar, isso pode se avolumar e realmente a pessoa passar a ter um problema ainda maior, como depressões, ansiedades e todas as filhinhas da ansiedade, que são problemas que podem acontecer. Ok, então, muito obrigada pela participação. A gente recebe aqui no estúdio Ronaldo Campos Neto, que é psicólogo, está falando aí sobre medo de dirigir. Tem tratamento, viu, gente? É só procurar um profissional aí que tem solução, sim. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, eu agradeço.